O herói número 1. O episódio começa com o soldado dizendo que aquele lugar tava cheio de clones da sombra. E isso porque o Twice tinha feito um exército gigante que tava diminuindo o poder de produção. A energia do Dabi tava aumentando tanto que bastava só mais 100 segundos e a coisa ia ficar feia. O mano da panturrilha de turbo tava vindo a milhão com o Todoroki. Eles tinham que se apressar mesmo porque o Prota e o Shigaraki tava se encarando de um jeito assustador. E se parecia que não podia piorar, pra ajudar o All For One tava tão rápido que desse jeito ele ia conseguir chegar a tempo naquele desgraçado. As notícias eram que não tinha um herói disponível no momento. Mas aí o All Might manda eles ficarem calmos porque essa batalha aqui era dele. O mano queria saber como ele ia lutar sem individualidade, né? E o herói número 1 fala que ele ouviu dizer que o ódio do Tomura tava afetando esse otário também. Só que mesmo assim ele não tava nem aí porque ele chegou. Está tudo bem, porque eu cheguei! Do nada uma espécie de armadura começa a aparecer nele e o cara diz que precisava sempre mostrar o seu sorriso. Agora que o traje do Power Ranger tava sendo usado, o narigudo fala que tava cansado desse verme. Isso porque ele sempre era inconveniente, mas também era um ótimo brinquedinho. Quando o Zen grita que ninguém vai impedir ele, o Batman da Shopee foi pra cima e sorte que deu tempo de usar o escudo de Hércules antes de tomar esse ataque na cara. E ele até conseguiu resistir, mas a proteção se esgotou 66% e não ia aguentar mais um golpe desse. O narigudo tava furioso que ele não parava de vir pra cima. E que ele nunca ia ser ninguém sem esse One for All dele. Mas aí para ele calar a boca, o nosso Power Ranger preto espetou o chicote nele e de brinde veio acompanhado de muita energia para atrapalhar sua regeneração. O All Might fala que desde a sua última batalha com seu mestre, esse imbecil usava ataques de longo alcance. Assim era só cansar o oponente e roubar o poder da pessoa. Mas como o All Might não tem mais individualidade, então não ia funcionar. E esse trade tinha sido criado propositalmente para ele poder lutar nessa batalha. Mesmo após precisar fugir para América derrotado, deu para fazer muitas amizades com o resultado do destino. E então é muito bom deixar claro que ele nunca entra numa luta esperando perder. Enquanto o Batman da Shopee tava indo pra cima, ele se lembra de todos os alunos que sofreram e manda um socão servido na fuça dele. O All Might tava dizendo que tava ficando chato ter 55 anos e ter que espantar um jovenzinho indefeso. Pra obter o One for All, ele escolheu abrigar um ódio profundo dentro de si. E o Power Ranger preto fala que vai aproveitar esse destino e acabar com esse imbecil logo. O nosso herói número 1 tava parecendo um louco debochando porque ele tava amassando sem nem usar individualidade. Só que dessa vez o maluco ficou sem paciência e decidiu reagir em vez de só ficar parado esperando. O All Might ia ativar a capa utilitária de Tsukuyomi, mas ela tava danificada junto com a clavícula dele. Só que ele não tava nem aí e pediu pra ajustar pra força total. Ao ouvir isso, o vagabundo tava mandando esse esqueleto não se esforçar tanto e não ficar animadinho por aí com essa fantasia de saco de lixo. E como o traje não ia aguentar os limites dele, então era melhor ele desistir. O Batman número 2 fala que é bom que eles estão se entendendo e mandou logo um socão na cara do seu amigo. Mas além de não funcionar, o All For One fala que não se importava de perder tempo porque ele tinha o dia todo. Como o protagonista do anime All Might, ele sacou uma espécie de injeção que deixou o maluco roxo. E agora ele tava perguntando quem era o lixo aqui. Desde a juventude, o nosso herói número 1 sabia que a tristeza da vítima podia se transformar em ódio. E era por isso que ele queria acabar com os vilões e fazer esse mundo ser cheio de pessoas sorrindo. Pra isso acontecer, era necessário que algum símbolo de paz fosse levantado. Afinal, mesmo reconstruindo as casas, o medo do cidadão nunca iria acabar. Voltando pra luta, a porrada tava comendo solta. Infelizmente, ele tinha apanhado mais que pandeiro em roda de samba e tinha fraturas e hematomas no seu corpo inteiro. Ele tava se lembrando de quando Midoriya perguntou se era possível se tornar um herói sem individualidade. E também de quando o Stendo deu aquele sermão pra ele. Nessa que o Batman esqueleto finalmente se levanta, e ele tava pensando no que fazer, já que aquele maluco tava se autodestruindo pra ajudar no processo de rebobinar. O resto de osso tava parecendo um vilão maníaco rindo igual um psicopata, já que ajudar as pessoas sempre deixava ele feliz. E então esse era o momento de provar que eles eram capazes de fazer. Os propulsores foram ativados, o All Might tava pedindo emprestada a força da classe A, enquanto ele ia pra cima, os tentáculos do Tamaki estavam sendo utilizados. Aproveitando que a União tava toda com ele, agora o momento de pegá-lo era no próximo passo. Mesmo sabendo que tinha que repetir aqueles ataques, era perigoso já que o painel tava dizendo que a energia ia acabar. Bem na hora o All For One encurrala ele perguntando cadê o lixo que tava rindo até agora, e que ele não vai gastar muita energia com esse ataque básico aqui. Isso é o que ele disse, né? Porque na verdade esse desgraçado fez uma armadilha pra All Might pensar que ele ia pegar leve. Como o Ranger preto não é besta, ele tava fugindo, né? E o Zen pergunta por que o sorriso desse saco de osso velho tinha desaparecido de repente. Afinal, além das habilidades dos outros, ele ainda ficava fugindo enquanto o mundo inteiro assistia essa vergonha. E que o famoso símbolo da paz não passava de uma piada. O All Might tomou um soco tão forte no estômago que ele não parava de vomitar sangue. Mas isso não era o suficiente pra parar ele, porque mesmo assim ele ainda estava vivo. O nosso herói número 1 deixa claro que mesmo que a luz se apague dele, sempre terá alguém que receba a luz e manterá ela acesa. E que seria com o poder do Todoroki que essa energia iria iluminar as trevas. Do outro lado da cidade aparece o presidente
assassino que colecionava cadáveres. O narrador fala que dos 32 heróis que estavam em missão, só um ainda podia se mexer. As plantas do Kunieda só conseguiam prosperar com a carne, e nem dava pro Balofo usar a absorção de gordura dele. Aquele maluco tava comemorando, já que essa foi a maior flor que ele já criou na vida. E conforme os pólenes e as raízes iam crescendo, elas viravam todos os membros do seu corpo. O Hyuga tava sendo chamado de traidor e que sem esse cinto ele não podia mirar o laser corretamente. E o coitado não parava de ser humilhado, dizendo que ele não passava de um otário que foi manipulado. Bem na hora vem um flashback de quando ele ganha o cinto da sua mãe, e como ele tava cansado de ficar passando vergonha. Essa luz das pessoas só fazia ele sentir mais vontade ainda de brilhar. O ataque do Hyuga podia até não tá resolvendo nada, mas foi aí que a gatinha invisível apareceu e mandou um Kamehameha cabuloso pra queimar todas aquelas flores. Voltando pro nosso Batman da Shopee, ele tava dizendo que mesmo que ele se apague, sempre terá alguém que iluminará a escuridão do mundo. E essa vontade imensa de vencer que tava dentro dele tava dando certeza que ele não ia perder essa batalha. Agora que a conexão tava concluída e a energia recarregada, o All Might tava gargalhando, mandando esse otário aprender quem é que manda por aqui. A potência dessa brincadeira tava tão sinistra que até dava pra ver o raio-x desse vagabundo. E mesmo avisando que isso ia sobrecarregar, o Ranger Preto manda continuar porque ele quer ver esse verme se rastejando. E ele tava querendo imitar a batalha final do Story, que não importava se isso aqui tava além das suas limitações. A mão do All For One saiu pra fora e o All Might tava usando as ondas sonoras do fone de ouvido pra conseguir interferir que ele saísse desse laser. O cara foi tão inteligente que tinha sacrificado o tentáculo naquela hora pra poder escapar daquele laser. E pra ajudar, essa armadura tava revestida com o poder da garota invisível que podia reduzir qualquer calor. Naquele momento a parte inferior do corpo dele podia ter sido destruída, mas sorte que o Zen não quis mirar na cabeça dele. Aquelas garras até tentaram mandar o All Might pra trás, mas ele usou a metamorfose de criar e tava gritando desejando que esse verme desaparecesse logo. E enquanto a alegria dele foi maior que a dor, então não importava mais nada. Em algum lugar do mundo tinha uma criança perguntando quem era aquele magrelo negro lutando ali, e a vovó disse que nem fazia ideia, já que ela não entendia de herói. O garotinho queria saber o que ia acontecer com quem perder e com quem ganhar. E a velha rabugenta não tava nem aí porque isso aqui era de outro país e não tinha nada a ver com eles. Mas apesar disso, dava pra ver que o Pirralho não concordava com esse pensamento egoísta da avó dele. A bateria tava em 0%, os capacitadores sobrecarregados, e depois que aquilo explode, o All Might tava dando sorriso. Só que acredite se quiser, meu amigo, o All For One tava intacto, brilhando e mandando esse esqueleto sorrir um pouco mais. Depois dessa mãozada na cara, o nosso herói falido acabou caindo no chão. E o Iluminado fala que era patético ver o símbolo da paz perdendo o sorriso e a esperança, e agora ele ia retribuir todo o favor de ter arruinado a sua vida e mostrar a verdadeira dor e desespero. Só que quando ele tentou se mexer, alguma coisa tava fazendo ele ficar parado. E ao dizer que todo mundo sangrava, aparece o Stendo ali em cima, e foi bem ele que tinha usado a sua individualidade para parar aquele monstro. E agora sim o All Might tava sorrindo de novo. Agora que a gatinha invisível tinha apagado aquele otário, era motivo de comemorar, né? Daí quando o tarado começa a olhar pro corpinho dela, a mina percebeu que tava pelado e saiu correndo xingando ele. O estranho é que nunca tinha acontecido isso antes. Então pelo visto o Hyuga superou as suas forças na beira da morte e por isso a luz bugou a invisibilidade dela. Ela até foi dar os parabéns pra ele, mas o que realmente importava agora era queimar as flores pra poder salvar a galera. E que hoje foi o último dia dele como aluno, mas eles vão conseguir custe o que custar. De repente começa um flashback de quando o nosso herói era só uma criança, e ele cantava super alegremente e sorrindo enquanto a sua mamãe ficava ao seu lado. E ao se lembrar de todo aquele caminho que ele trilhou, a coisa mais preciosa em sua jornada foi as pessoas que ele iluminou. Assim que o flashback acaba, a gente começa a ver alguns minutos antes do Stendo ter aparecido. Como os garotos tinham recebido o sinal para ir imediatamente pra Gunga, ainda bem que o assassino de heróis estava lá e conseguiu ouvir a tempo. Assim deu pra ele ir até o campo de batalha e começar a procurar por algum vestígio de sangue do Zen. O problema era saber de quem era o sangue se não era do All Might, né? Mas aí quando ele usou seu olfato do nariz amputado, foi bem no momento da explosão que esse lendário ninja conseguiu chegar a tempo. E ele se lembra daquela vez que ele disse que se um deus caísse na terra com uma frágil alma de humano, e era pra ele lutar pela sobrevivência e aí sim vir matar um ninja que exterminou 40 heróis. Aí depois de dizer que seu amigo tinha que viver, os dois mandaram um socão duplo cabuloso e do nada o All For One virou uma cachoeira de ketchup. O desgraçado fala que já tinha pensado em tudo, e que não dava pra esquecer do dia que o Sten fugiu do Tartar e deixou ele lá. E mesmo o nosso ninja tentando lamber o sangue, o Zen tinha literalmente reescrevido o sangue dele. E depois de esmagar o coitado, o cara tava debochando que expelir o sangue tinha feito ele despertar. Nessa que o Batman da Shopee foi tentar ajudar. Infelizmente o vagabundo fez ele sair voando pra longe. E mesmo insistindo e gritando pelo seu amigo, o All For One agradece por tudo e fala que agora as coisas iam melhorar pra ele. E já que naquele dia ele mesmo disse que não fazia sentido matar sem convicção, então hoje seria o dia dele se despedir desse mundo. E enquanto o All Might se aproximava, o assassino
ensino de heróis fala que ele pode até não ter tido uma boa educação, mas era certeza que esse cara tinha ensinado o que ia ser um herói de verdade. E ao pedir pro herói número 1 viver e vencer, foi questão de segundos usando um fatality no coitado. Quando o Power Ranger preto viu aquilo, ele nem conseguiu acreditar. E se não fosse a armadura de Hércules, aquele desgraçado teria pegado 2 coelhos e uma cajadada só. O impacto do ataque foi tão grande que o maluco tava tendo alucinações da sua sensei, mandando ele não desistir e continuar escrevendo essa história. Até o Nagetail apareceu pra você ter ideia. E o nosso herói falido disse que infelizmente tava difícil até de se movimentar. Então imagina continuar essa luta. Só que era difícil aceitar uma derrota assim do nada, sendo que até a mãe do Midoriya pediu pra ele viver bastante e proteger o filho dela. Sem contar aquela vez que o Prota disse que um dia ele iria dizer ao mundo que ele chegou, mesmo estando destruído por completo. E esse foi o combustível que ele precisava pra dizer que tava vivo, que esse otário podia vir com tudo. Já que os Twices estavam sumindo, agora o peso ia cair e não ia ter como manter o caixão no céu. E tava todo mundo entrando em desespero porque o Alpha One tava chegando muito rápido no Shigaraki. O parceiro fala que desde que o Deku desceu da UA, ele tava conseguindo defender todos os ataques daquele desgraçado. Aí se o Alpha One aproveitar a lama, aí era só ele entrar na área de alcance que o Shigaraki ia até ele. E isso significava que o equilíbrio tava prestes a acabar. O Zen fala que depois de rebobinar, o objetivo dele passou a ser esse lugar. E era só transferir as individualidades pro Tomura que ele seria o seu eu, só que ainda mais superior. Enquanto o All Might se rastejava. E ele tava gritando, mandando esse vilão de merda vir até ele. Mas o vagabundo tava muito ocupado tentando trazer o Tomura pra cá. Só que como a consciência do Zen já tinha sido consumida, aí o cara rejeitou e disse que não queria ser atrapalhado. Aí o cara só deu uma risada e falou que nesse caso ele mesmo vai até ele. E ao ver o Alpha One vindo pra cima, aí sim o nosso herói sorriu. Depois que um tempo se passa, o humano de cabelo esquisito começa a tremer quando se depara com algo assustador, que era simplesmente o nosso símbolo da paz completamente acabado e sendo zoado por iludir os jovens pensando que eles seriam capazes. E enquanto isso, o Shigaraki tava mandando o Prota salvar o mestre dele. Aí ele ficava aqui acabando com os heróis de merda que machucou ele. Ao olhar pro lado, o Midoriya já tremeu na base, já que o All Might tava em uma situação muito deplorável. E ele não queria que os momentos e as promessas sumissem assim de repente. E quase que o garotão chorou, mas ele se lembrou de quando o herói número 1 disse pra ele não ficar emocionado assim por aí. Só que essa cena tava tão pesada que até eu que tô fazendo esse vídeo pra vocês me emocionei. O All Might fala que o jovem Midoriya nunca desistiu do sonho dele nem um dia sequer. Então nesse caso ele também não vai desistir do seu objetivo como símbolo da paz. Pra variar, mais um flashback começou. Mas dessa vez era o nosso herói se lembrando de quando aquele verme matou a mestre Shimura. E depois de toda aquela destruição e luta, ela deixou claro pro Alpha One que o All Might iria acabar com ele em algum dia. E isso porque ele era muito mais doidão e tava disposto a se explodir só pra levar esse carniça junto com ele. Mas como a alegria de pobre dura pouco, saiu uns espinhos do Zen que desativou a bomba e perfurou o braço do símbolo da paz. Quando ele grudou o All Might pela garganta, foi só lamber o sangue dele que o cara meio que roubou o poder do Sten. E ele tava falando que ia ser um prazer ver a cara de desespero dele quando sabia o que vai acontecer. A baixinha tava desesperada dando as ordens, mas nem deu tempo do Gento Crime agir que a base tinha sofrido um ataque cabuloso. E enquanto os preguiçosos só filmavam, o Bigodão tava se esforçando ao máximo pra aguentar isso aqui. E o Alpha One tava falando que a boa natureza desse merdinha ia deixar ele preso aí pra sempre. Tinham soldados aéreos preparando laser e pedindo pra tomar cuidado pra não acertar o All Might. E o Zen disse que então esse é o X-66 que ajudou o Star a encurralar o Tomura naquela vez. Só que nem deu tempo dos caras pensar no que fazer, que aquele cara tinha explodido tudo e desanimado todos. Um ódio muito intenso estava crescendo dentro do nosso protagonista. E todas as pessoas do mundo estavam dizendo que então esse vai ser o fim do All Might. E que não dava pra acreditar que o nosso herói número 1 iria acabar de um jeito tão triste desse jeito. E o velhinho tava chorando de desespero, já que a morte dele iria ser o fim da era mais importante. Só que o Midoriya não quis nem saber e disse que não podia aceitar que as coisas fossem assim. E ao pedir pra por favor alguém aparecer pra salvar ele, do nada uma explosão acontece e finalmente o garoto bomba mais conhecido como Bakugou apareceu. De novo aquele flashback começa e o All Might tava vendo o quanto ele influenciou as crianças dessa geração. E cada luz que foi acesa dentro do coração deles era o verdadeiro motivo da sua felicidade. E quando uma trilha sonora de suspense começa a tocar, bem na hora um brilho super intenso desceu do céu e apareceu um cartaz do All Might bem na mão do Bakugou. Enquanto os garotos que estão tentando virar youtuber ficavam só filmando, o Alpha One tava rindo igual um maníaco, já que o fim de uma era tava prestes a começar. O nosso herói falido lembrou de quando disseram pra ele tomar cuidado, senão um dia um vilão muito poderoso iria matar ele. As pessoas do mundo todo estavam divididas entre se importar ou não com essa guerra. Tinha um patrão mandando os funcionários pararem de assistir porque a crise de outro país não tem nada a ver com eles. Só que mesmo assim tinha muita gente que se importava com o All Might e não queria que ele morresse desse jeito. E o tamanho desse problema era tão grande que essa mudança maluca no tempo podia afetar
para vários outros continentes do mundo. Mas ao se deparar com o que estava acontecendo, o Bakugou e o Midoriya nem perderam tempo e foram mudar o destino da Terra. O Shigaraki não estava entendendo nada que estava acontecendo. Isso porque essa dupla pensar foi nesse momento que o Deku brilhou e ele viu algo incrível nele. Tipo uma Itadori também ficaram chocados. Depois de aterrissar em segurança, até as criancinhas parabenizaram o Bakugou. Enquanto ele se levantava, o All Might queria saber se o jovem estava bem. E o cara foi super delicado falando que ele que deveria perguntar isso pra esse velhote gaga. Não é o que tá parecendo, mas beleza. Quando o nosso herói viu o Ed Shot, ele até se impressionou. Isso porque ele pode até não ter uma indivídua. Enquanto o estressadinho reclamava que queria enfrentar o Zen e não uma criança, o nosso herói explica que esse aí é o próprio All for One, depois de mandar ele se aproximar. Mas como ele já tinha chegado até aqui, então era melhor encontrar o seu irmão primeiro. Afinal, sempre aparece umas pedras no caminho dele fazendo tudo pra atrapalhar o seu objetivo. Só que antes dele pensar em fazer alguma coisa, o Bakugou apareceu atrás dele com muito estilo, dizendo pra ele ir com calma porque ainda faltava ele. O cara mandou uma rajada de bomba na cabeça dele que fez várias coisas começaram a explodir ao seu redor. E o Bakugou fala que se ninguém consegue dar conta disso, então pode deixar que ele vai resolver. O quartel-general tava informando pra todo mundo que o herói número 1 tinha sido salvo. E as pessoas do hospital já estavam sendo atendidas agora. Além disso, o líder dos vagabundos já tinha sido preso e aparentemente tudo tava indo como planejado. E a gatinha invisível e o humano com rabo de mula estavam na atividade assim como todos os outros. A galera tava se assustando com a explosão que tava acontecendo ali em cima. O Ed Shot nem tava acreditando que mesmo na beira da morte o cara tava conseguindo ser mais rápido do que o próprio All for One. Aquilo. E ele nem pensou duas vezes e tava decretando esmagar aquela barata que nunca aprende a lição. Como o cara se soltou com facilidade, o Deku tava em dúvida se dava pra usar a segunda marcha, sendo que depois disso ele ia ficar imobilizado. Então já que é assim, era só ajustar o tempo da explosão com a dor e aquilo ia ser um estouro, hein? E o Bakugou começa a pensar que ele ainda era capaz de poder alcançar o Midoriya. Ou melhor, ele tava sentindo que podia ir ainda mais longe. Perigo de segurança, a mãe do menino bomba tava mandando seu esposo olhar pro telão. Mas ele não queria ver o próprio filho apanhando o All for One mais irritado quando era o All Might. E isso porque o Bakugou tava lembrando muito o Kudô. E o Zen odiava o fato dele ter estendido a mão pro seu irmão. Quando o flashback acaba, o desgraçado tava levando bomba de tudo que é lado e foi voando pro prédio como se fosse um pedaço de merda, de batimentos cardíacos. E essa aqui era uma vaga memória do All for One. E enquanto um casal andava pela rua, eles notam uma mulher grávida enchendo a cara de cerveja com alguma coisa estranha no braço. E mesmo a moça tentando ajudar, a maluca tacou uma garrafa na direção deles, mandando ninguém se intrometer. E depois que muitas horas se passaram, debaixo daquela estação aparecem os braços daquela mãe e dos bebezinho. Aí bem na hora começou a abertura pra atrapalhar o episódio pra variar. E se liga nessa pedrada aqui, meu mano. Agora que o episódio voltou, começou aquela velha e clichê explicação do bebê iluminado que nasceu na China muitos anos atrás, e depois dele 80% da população hoje possuía superpoderes. E em algum lugar seguro tinha um grupo de pessoas reunidas planejando como acabar com os metamorfos que estavam aumentando a cada dia. Aí do nada aparece os pés de uma criança, e quando o mano vai ver era logo o All for One pequeno. Mas como os caras no caminho, o Yoshi não concordava nada com isso e pedia pra ele parar, né? E o narrador fala que como ele roubou todos os nutrientes da mãe só pra ele, então o seu irmãozinho era muito fraco. E ele só continuava segurando em sua mão porque viu o baixinho como um objeto. Até dentro de casa ele precisava explicar porque tava lendo sem comunicar o mais velho antes. O Yoshi disse que tava aprendendo a ler ainda, mas era incrível essa coisa chamada quadrinho. E além dele gostar de observar as imagens, ele achava incrível e queria muito se tornar um super-herói um dia. E o baixinho era tão humilde que ainda convidou o irmão vagabundo dele pra ler. Isso porque ele acreditava que aquela mão era só a gentileza do seu irmão. Coitadinho, mal saberia que o Zen trocaria ele até pelo miojo. Depois que 3 anos se passaram, o cara tava lendo os mangá dele como de costume, né? Aí do nada ele começou a ouvir a voz do irmão dele dizendo que tinha mais de 10 milhões de simpatizantes a quadrinhos dele. E enquanto o herói lutava sozinho escondendo a própria identidade, todos serviam o rei demônio por medo. Ou seja, esse desgraçado queria criar um mundo onde todos existiam só por ele. E de tantas coisas que ele poderia sonhar, esse se tornou o novo objetivo dele. Os anos se passavam e o jeito arrogante dele não mudava nunca mesmo. E o Yoshi sempre debatia dizendo que era errado ele viver no egoísmo. Foi nesse momento que o All for One falou que ninguém levaria ele a sério se não tivesse poderes. O cara tava dizendo que ia recriar uma realidade onde esse verme fosse melhor, e até uma pessoa fraca iria poder usar esse poder com facilidade. E já que o seu irmãozinho foi a primeira coisa que ele ganhou, ele decidiu dar um nome pro seu objeto chamado Yoshi. E agora eu vou te contar uma curiosidade muito da hora. Em inglês, o All for One, All for All significa um por todos e todos por um. Então basicamente o cara se inspirou naquele quadrinho e usou o nome porque todos devem viver só pra ele. Foi naquele dia que o Kudô apareceu pra salvar o coitado da
daquela vida podre. E enquanto eles fugiam, o Zen ainda teve a audácia de perguntar por que o irmãozinho dele tava fugindo, sendo que ele ganhou poder, já que ele não queria ser dele, então esse verme não ia ser de mais ninguém. E esse desgraçado tirou a vida do próprio irmão e ninguém tava acreditando nisso. E a parte mais assustadora é que nos olhos dele nem demonstravam nem um pouco de preocupação com aquilo. Naquela noite o All-For-One fala que ofereceu o poder pra ele várias vezes, mas ele sempre rejeitava. Esse maluco tava segurando a mão dele, que foi a única coisa que restou. E como o poder do seu irmão era tão ridículo, nem deu pra roubar, já que era um tipo de lixo sem função alguma. Depois daquele dia, o líder tava sentindo alguma coisa estranha no seu corpo após ter perdido a batalha pro Zen. E o Bruce explicou que tinha 2 fatores genéticos no seu corpo e um deles estava meio que incompleto. E adivinha só, All-For-One tava pistola falando que aquele cara roubou o poder do seu irmão. Por alguma razão, o desejo dele ainda tava dentro do cara. E só vinha aquelas palavras sobre ajudar as pessoas a ser o poder mais gentil do mundo. 1 milhão de coisas estava passando na cabeça desse desgraçado agora. E ele fala que se caíram lágrimas é porque alguém forçou ele a entrar em pânico. O cara manipulou tudo que ele odiava e as coisas que ele desejava também, desprezando tudo que ele podia, mas nunca ele tinha o poder que ele queria. E então todas essas coisas que impediram ele de ter o One-For-All era tudo culpa do Kudo. O Bakugou tava lá ouvindo ele gritar igual um retardado. E o All-For-One conta que ele fez questão de destruir todo mundo que era próximo daquele verme. O estranho é que naquele dia ele não viu esses olhos diferentes no nosso menino bomba. Só que o Narigudo tava tão pistola que tava pensando se lutava com ele, se ia atrás do All Might ou até do Shigaraki. Porém, tinha o fato dele ter sido rejeitado alguns minutos atrás. E esse desgraçado tava declarando acabar com eles e fazer a transferência logo. E como todos não passavam de objetos, ele ia liberar todo o seu poder, fazendo absolutamente todos lutarem em um único objetivo. A cidade inteira tava correndo um perigo enorme. Isso porque o maluco tava planejando levar todo mundo em um golpe só e voltar a ser um bebê mais uma vez. O Bakugou fala que esse idiota não ia vencer de jeito nenhum. Sem contar que ele mesmo prometeu que a sua explosão era possível fazer qualquer coisa. E como ele não queria mais atrapalhar o Midori, ele ia acabar com a marra desse maluco agora. O All Might tava gritando, mandando ele desviar, mas o Dynamite usou um jutsu de explosão e conseguiu mais uma vez atrapalhar aquele vagabundo safado. Simplesmente o cara usou todo o seu Ki, mandando as gotas de suor pra lá e esperou a hora certa pra explodir tudo. E o Bakugou tava brilhando mais uma vez, dizendo que não é à toa que as pessoas elogiavam ele por ser quem ele é. O nosso herói falido já tinha avisado que quanto mais ele recebia dano, mais jovem o cara ficava. E o Zen tava parecendo um filhote de cruz credo, dizendo que essa é a história dele e ninguém ia atrapalhar. Só que o Bakugou mandou um Howitzer cabuloso pra cima dele, e depois do impacto tudo começou a explodir e até o All Might ficou de boca aberta. As feridas do mano tava sendo aberta de novo. E enquanto o All-For-One chamava ele de desgraçado, o menino bomba não parava de mandar vários ataques explosivos na cara dele. O otário nem tava conseguindo se regenerar. Mas também, né, com uma explosão dessa, quem é que tem tempo pra conseguir fazer alguma coisa? O Zen não sabia se isso era por causa dele ter ficado mais novo e mais frágil. Mas ao olhar pra trás, o Hawks avisa que esse otário tinha sido consumido pelo Shigaraki. Aí nem deu tempo de pensar que o idiota tava explodindo de novo. E depois de grudar na cara dele, o Bakugou fala que essa é a história dele. E não importa quantas dificuldades vieram ou tudo que ele passou. O sonho dos heróis sempre foi salvar a humanidade, pelo fato dele não estar sozinho, essa aqui é a história deles. Mas uma animação absoluta de cinema aconteceu. E que estouro de episódio tá sendo esse, meus amigos? O All Might tava realmente impressionado que o dano que o cara recebeu de cada um deles finalmente tinha resultado. Bakugou fala que sabe muito bem que não dá pra vencer esse cara sozinho. Bomba, 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 mas o cara ainda tava vivo, dizendo que tinha que transferir o seu poder pro Tomura. E depois era só tomar o controle daquele corpo e a mente tava tudo certo. E como ele queria muito o One-For-All só pra ele, aí agora ele tava sentindo falta do irmãozinho. O maluco tava reconhecendo que ele fez muitas coisas ruins, mas era porque ele queria que as pessoas olhassem mais pra ele. Aí quando a gente vê ele na forma bebezinha de novo, o Bakugou pergunta por que esse verme não sumiu ainda. Só que o cara não é de ferro não, né, rapaziada? Infelizmente ele não conseguia mais ficar de pé e o Zen aproveitou disso pra continuar se aproximando. Por um momento o Bakugou achou que poderia ignorar um simples bebê, mas ao se lembrar das suas palavras sobre os fracos caírem, ele se recompôs rapidamente, dizendo que tinha que vencer isso aqui completamente. E esse bebê do inferno mandou um ataque na direção dele e já tava até comemorando, mas o nosso menino bomba catou aquilo no dente e disse que tava na hora do nenenzinho naná. Agora a criança tava enlouquecendo, dizendo que ele não era assim, que ele odiava esse monstro que tava controlando ele. O Hawks disse que era bom os fatores genéticos voltarem pro donos, mas era óbvio que não ia acontecer como ele queria. Aí depois de ver que o All-For-One desapareceu, o Bakugou não aguentou e acabou caindo. E após dizer que ele queria ter ficado de pé igual ao All Might, ele desejou boa sorte pro Midoriya. É isso, meu parceiro, o vídeo vai ficando por aqui. E diz a lenda que quem não se inscreve no canal aparece um bebezinho desse aí no seu quarto, então toma cuidado, fio. E se você quiser que eu traga o próximo episódio, não esquece de comentar aqui embaixo, fechou? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima.